E mal sabia eu que aquele seria o último abraço que eu daria nela, porque mais tarde naquela noite levei 2 das minhas filhas para uma festa de aniversário e voltei para casa para encontrar uma ambulância na nossa entrada e meu marido e filhos, me desculpe, toda vez que eu conto eu me emociono, mas para descobrir que ela havia se afogado. E eu tive que tomar uma decisão ali mesmo se eu iria seguir o que eu tinha escrito no meu livro e escolher, porque no meu pesadelo e aquele recorrente que eu te contei, um dos meus filhos se afogou na nossa propriedade, eu culpei meu marido, nós nos divorciamos, arruinou nossas vidas inteiras, tudo desmoronou e eu sabia que eu poderia fazer uma escolha para não culpar ninguém, para não me sentir culpada, mesmo que isso tenha sido uma luta, e apenas escolher acreditar que tudo sempre acontece para mim, mesmo que seja a pior coisa que você possa imaginar. Sejam bem-vindos, sou Kimberly. Estou animada com o nosso convidado hoje. É uma mensagem cheia de esperança e cura. Mal posso esperar para você conhecê-la, mas antes de começarmos, se você está gostando deste conteúdo, vá em frente e clique no botão de inscrição e acione o sino de notificação para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Se você quer se manter atualizado sobre o que está acontecendo no mundo, mas acha um pouco esmagador, talvez queira se inscrever em nosso boletim informativo por e-mail, enviado todas as sextas-feiras pela manhã. Nele, buscamos incluir os principais desenvolvimentos globais, especialmente ao considerar 2024 e todas as mudanças em curso. Inscrever-se é muito fácil, basta clicar no link na descrição abaixo, é gratuito e informativo. Tenho certeza que você vai adorar. Com isso, gostaria de receber Nicole Clark. Oi, Nicole, como vai? Obrigada por me receber, Kimberly. Estou animada para conversar com você e seu público. Também estou animada em te receber. Você tem uma história interessante e diferente de alguns dos meus outros convidados. Por que você não nos leva de volta à sua vida antes de agosto de 2020? Ok, eu tinha muita coisa acontecendo na minha vida antes de agosto, vamos ver. Primeiro, vamos dizer que minha história começa basicamente em 2017, quando meu pai faleceu de repente e inesperadamente. Ele tinha uma condição cardíaca e foi submetido a uma cirurgia e tudo estava indo bem, e ele estava se recuperando por cerca de 7 meses e então faleceu inesperadamente enquanto tentava se exercitar em uma bicicleta ergométrica de todas as coisas. E então ele foi encontrado assim, e isso foi como um golpe devastador para mim e minha família, obviamente. E isso meio que me acordou, porque meu pai era daqueles que diziam: trabalhe duro, brinque depois. Ele foi obcecado com sua carreira durante toda a vida. E ele nunca chegou de fato a brincar. E para mim, isso foi uma grande lição, porque muitos de nós adiamos para algum dia o que pensamos que nos fará felizes. Meu pai estava feliz, ele adorava trabalhar. E ele também perdeu muitas coisas porque estava esperando se aposentar para poder passar mais tempo com os netos ou ir e fazer muitas coisas como viajar conosco e coisas do tipo. Então foi um grande choque para mim. Eu acho que tinha 37 anos na época. E eu tinha estado esperando por algum dia. Eu tinha sido uma mãe que ficava em casa por acho que 15 anos naquela época. Eu estava apenas esperando meus filhos se formarem ou saírem de casa. Então eu pensaria sobre o que queria fazer comigo mesma ou para o que tinha tempo. E então isso foi um enorme catalisador para a minha jornada de desenvolvimento pessoal, para eu dizer, eu posso não ter o amanhã, muito menos algum dia. Então, se eu quero viver uma vida sem arrependimentos, preciso começar agora e não esperar por mais tempo no futuro. Então eu comecei a ler e estudar e realmente tive um momento de abertura de olhos onde eu tinha tentado tão arduamente ser feliz com o meu corpo, malhando e fazendo dietas obsessivas por anos. E eu tive um desses momentos de insight na balança, onde eu finalmente, após meses e meses e meses de estar irritada e exausta e queria comer mais, mas não comia, finalmente atingi meu peso ideal. Eu estava tão animada e eu olhei para a balança e eu comemorei por uns 10 segundos.
E então eu olhei pra cima e vi meu corpo e todos os pensamentos críticos vieram imediatamente, sabe? Ah, bem, eu ainda estou gorda, eu ainda tenho celulite, eu ainda tenho estrias. Tipo, eu não pareço melhor e não me sinto melhor. E foi como um momento de revelação, onde eu chamo de meu momento Grinch, onde eu percebi naquele dia que, talvez a felicidade não seja encontrada no número, talvez não seja encontrada no tamanho da calça ou no número na balança. Talvez nem seja encontrada no número da minha conta bancária ou em quantos likes e seguidores ou comentários eu recebo. E foi como um grande despertar. Como se eu precisasse focar em aprender o que é verdadeira felicidade e paz, então comecei a mergulhar nisso. Li centenas de livros, ouvi milhares de horas de treinamentos e podcasts, e me certifiquei em coaching de vida, hipnoterapia e prática de neurolinguística. Como se eu fosse responsável por tantos treinamentos diferentes a ponto de dizer: preciso compartilhar isso com o mundo. Preciso compartilhar isso com outras mães estressadas que não sabem como tirar 10 minutos para si mesmas por se colocarem em segundo plano, então comecei a escrever meu primeiro livro. E nessa época eu estava tentando muito engravidar do sexto filho. Eu tinha 5 filhos e desde os 11 anos eu queria 6. Não sei porquê, provavelmente porque fui criada como Mormon e realmente queria ter uma família grande e 6 parecia ser um número dourado, mas por algum motivo o sexto filho foi evasivo por 8 anos. Eu tentei repetidamente engravidar do sexto filho, então finalmente decidi que provavelmente não teria o sexto filho. Tive uma gravidez ectópica e precisei fazer uma cirurgia de emergência que salvou minha vida. E eu percebi que esse talvez fosse o sexto e eu posso seguir em frente com minha vida, focar nos 5 que tenho e ser grata. Meu filho mais novo começou o jardim de infância. Pensei que era o momento certo para mim, minha vez. E comecei a escrever meu livro, me inscrevi neste curso para aprender como publicá-lo. E então eu engravidei do sexto, claro. Claro que você fez. O timing? Como que? Eu estava tipo, e eu vi que isso acontece com muitos. Uma vez que você para de tentar tão arduamente manifestar algo ou fazer algo acontecer em sua vida, então acontece porque você não está mais criando resistência ao querer tanto isso, se isso faz sentido. Então, de qualquer forma, eu fiquei grávida do sexto e estava super animada. Tive ela em 2018. Aproximadamente 4 meses depois, lancei meu primeiro livro. Então, basicamente, eu digo que tive 2 bebês em 1 ano, porque publicar este livro é realmente semelhante a ter um bebê ou criar um bebê. Você os tem em seu ventre por 9 meses com o livro. Provavelmente foi um pouco mais longo do que isso, como criar, escrever, mimar, editar e preparar. E então, quando você lança, realmente espera que as pessoas vão amá-lo e que não vão chamar seu bebê de feio, certo? Como Quando Amberly nasceu, ela era simplesmente a alegria de nossas vidas. Era a número 6, como se completasse nossa família e todos em nossa família absolutamente adoravam e amavam ela. E então eu publiquei o livro e foi como se fosse este grande e belo ano da minha vida, onde todos os meus sonhos se tornaram realidade de uma vez, certo? E eu estava simplesmente vivendo nas nuvens. E foi uma coisa linda, linda. E infelizmente havia uma parte no meu livro que eu escrevi sobre, eu continuava tendo este pesadelo recorrente. E era este pesadelo que um dos meus filhos iria se afogar na minha propriedade. Eu tinha uma piscina e um lago, mas não deixei meu marido colocá-los porque ele era o obcecado por água. Eu fiz ele esperar até que nossos 5 filhos pudessem nadar pela piscina do condado e voltar sem problemas. E então eu engravidei da Amberly, e era como esse constante medo, e por causa desse pesadelo eu tive que fazer muita prevenção, cavando no meu próprio desenvolvimento pessoal, e eu chamo isso de estabelecimento de medos, e eu fiz tudo isso no meu primeiro livro, quando ela era uma criança bem pequena, e trabalhei como? O que eu faria? Você precisa identificar o que pode controlar em cada situação. E muitas dessas coisas fogem ao nosso controle. Então, temos que descobrir como eu me preveniria ou o impediria em primeiro lugar, se é possível, o que nada é realmente 100% evitável com a morte de outras pessoas. E então, sabe, como eu lidaria com isso? Como poderia me tornar uma vencedora nessa circunstância em vez de uma vítima? E eu trabalhei em todas essas coisas no meu primeiro livro, quando Amberly tinha provavelmente 7 ou 8 meses de idade, ou eu não me lembro exatamente da idade, mas foi uma coisa enorme pra mim.
E então veio a coronavírus. E, na verdade, logo antes da coronavírus, comecei a questionar meu sistema de crenças. Comecei a questionar quando meu pai morreu. Fui criada como mormon, vivi isso, amei isso. Minha vida inteira foi baseada no mormonismo. Todos os meus amigos e familiares, tipo, tudo em que eu acreditava, fazia, sentia, estava todo baseado nesta religião que vivi por 37, 38 anos. Finalmente, cheguei a um ponto onde não sei se acredito mais nisso. Não me sinto empoderada quando vou à igreja. E então, durante um ano inteiro, eu ia todo domingo e questionava por que ainda estou indo aqui. Como se não fizesse bem para a minha alma. Não me sinto expandida. Na verdade, me faz sentir restrita. Faz-me sentir como se eu não fosse digna ou não fosse boa o suficiente. E nesse ponto, eu sabia que eu tinha ganhado autoconfiança e amor próprio suficientes para saber que eu era boa o suficiente, mesmo sem todo o dogma e a doutrina que constantemente me faziam sentir menos. E eu comecei a questionar tanto que eu estava tipo, eu realmente preciso pensar em não voltar. E isso foi aterrorizante. É tão assustador, especialmente com o mormonismo, muitas pessoas o chamam de seita. Eu chamo de uma religião de alta exigência. É muito exigente. Muito do nosso tempo, recursos energéticos, muito do nosso dinheiro vai para isso. E eu realmente queria ser o melhor mormon que eu poderia, mas por algum motivo eu simplesmente não conseguia mais. Eu simplesmente não conseguia fazer isso. E meu corpo começou a criar uma doença e eu tive um problema respiratório por mais de um ano com Amberley no meu útero. Mesmo depois, continuou piorando cada vez mais, a ponto de eu ter que fazer uma cirurgia na garganta. E foi então que aprendi a meditar. Eu tinha uma prática de meditação. E naquela manhã, quando percebi que era a minha garganta e não a minha asma ou qualquer coisa do tipo, percebi que meu chakra da garganta havia se fechado e estava tão pequeno que era como respirar por um canudinho minúsculo. E eu tive que fazer uma cirurgia e então tudo na minha vida melhorou exponencialmente porque eu podia respirar novamente e eu havia deixado a religião que eu amava e vivia. E quero dizer que melhorou para mim, como se eu estivesse livre para acreditar no que eu queria e para buscar o que me trazia felicidade. E ao mesmo tempo tudo desmoronou. Eu não tinha amigos e família com quem eu pudesse me abrir e ser eu mesma. Você meio que é ostracizado e as pessoas têm muito medo de perguntar o que te fez deixar a igreja. Elas não querem saber porque não desejam ser desviadas, levadas ao erro ou algo similar. E isso foi extremamente difícil. Então, todas essas coisas foram levando a... Eu deixei a igreja, a coronavírus aconteceu, e então agosto de 2020 aconteceu. Então, essa é a história por trás. Espero ter colocado tudo ali. E eu posso entender como, uma vez que você decidiu que a igreja não era boa para você, como isso pode ser desafiador, porque é uma parte tão grande do seu estilo de vida, a igreja Mormon. Em suma, não é algo restrito aos domingos, é todo o seu círculo social e tudo o que você faz. Então, eu realmente posso entender isso. Foi uma decisão muito corajosa. Obrigada. Isso determinava tudo, desde a roupa íntima que eu usava, até como eu começava e terminava meu dia e o que eu fazia com meus filhos. Sempre tivemos estudo bíblico e oração em família. Toda segunda tínhamos noite familiar em casa. Quartas, grupo de jovens da igreja, onde eu era líder de muitas atividades. Então foi um grande transtorno em toda a nossa família. E eu fiquei realmente surpresa que quando anunciei aos meus filhos que eu não voltaria, eles todos comemoraram e ficaram realmente animados porque eles não teriam que voltar. Eu fiquei tipo, droga. Pensei que tinha feito um trabalho muito melhor de doutriná-los, mas aparentemente não. Sim. Então nos leve para agosto de 2020 e como sua jornada começou. Sim. Nesse ponto, todos estavam em casa desde março devido a coronavírus. Tudo estava fechado em nossa pequena área. Era muito, sabe, ficar conosco. Estávamos ficando em casa e era lindo porque eu tinha todos os meus 6 filhos em casa. Todos amavam muito a Amberley e eu tinha muitas babás disponíveis nesse ponto. Eu estava fazendo coaching de vida e administrando um negócio online. Foi ótimo ter todas essas babás disponíveis enquanto todos os outros estavam preocupados com papel higiênico e todas essas coisas. Felizmente, eu tinha o background Mormon que te ensina a se preparar e ter muita comida, como um ano inteiro de armazenamento de alimentos e tudo mais. Então eu tinha tudo isso à mão, não sendo uma preocupação. Eu estava apaixonada pela ideia de ter todos os meus filhos em casa, o que é lindo,
E então, em agosto, eles começaram a se preparar para ir para a escola e eles estavam voltando fisicamente para a escola novamente e o último ano do ensino médio da minha filha mais velha foi um grande acontecimento naquele ano. E eu queria levar meus filhos para fazer compras e pegar todos os materiais escolares deles. Isso aconteceu no dia 17 de agosto, poucos dias antes do suposto reinício das aulas. E eu levei a Amberly conosco porque eu tinha que ter a família inteira, todos precisavam de materiais. E foi a primeira vez dela, provavelmente, em 8 ou 9 meses, se não mais. E ela tinha 18 meses de idade na época. Foi a primeira vez que ela saiu de casa por um longo período. Que não era apenas como no carro dirigindo alguém para lá e voltando. Ela conseguiu sair do carro e ver o Walmart. E era como a Disneyland para ela. Ela estava tão animada, apontando para todas as crianças pequenas. Ela provavelmente nunca tinha visto crianças pequenas por um longo tempo. E era a coisa mais fofa. E no Walmart eu lembro que, como tinha sido tanto tempo, eu não me lembrei de trazer o copinho dela, ou o leite dela, ou qualquer coisa para acalmá-la, porque tinha passado um tempo e eu simplesmente esqueci. Eu estava toda focada nos materiais escolares, certo? Mas ela foi um anjinho perfeito. Ela geralmente é uma pequena independente do tipo que vai correr por todo lugar. Quando ela ficava cansada, eu simplesmente a colocava no berço e ela ia dormir. Mas essa foi a primeira vez que saímos e ela estava realmente cansada e mal-humorada, mas ela me deixou segurá-la. E essa foi a primeira vez em meses que ela simplesmente me deixou aconchegá-la. E foi um presente tão lindo, porque eu amo aconchegar. Ter meus bebês no ombro é minha coisa favorita no mundo. E eu tive 1 hora inteira, pelo menos no Walmart, para mantê-la perto de mim. E mal sabia eu que seria o último abraço que eu daria nela. Porque mais tarde, naquela noite, levei 2 das minhas filhas para uma festa de aniversário e voltei para casa para encontrar uma ambulância na nossa entrada. E meu marido e filhos, me desculpe, toda vez que eu conto, eu me emociono, mas para descobrir que ela se afogou. E eu tive que tomar uma decisão bem ali. Se eu iria seguir o que eu tinha escrito no meu livro e escolher porque no meu pesadelo e aquele recorrente que eu te contei, um dos meus filhos se afogou na nossa propriedade. Culpei meu marido, o que levou ao divórcio. Isso destruiu nossas vidas como se tudo desabasse. E eu sabia que eu poderia fazer uma escolha para não culpar ninguém, para não me sentir culpada, mesmo que isso tenha sido uma luta, e apenas escolher saber que tudo sempre está acontecendo para mim, mesmo que seja a pior coisa que você possa imaginar. E mais tarde, naquela noite, eu estava em um voo de emergência com ela para um hospital. A 2 horas de distância, em um voo de helicóptero com ela, tive o sentimento de que precisava dar-lhe permissão, ter uma conversa sincera e dizer que está tudo bem se você for, nós ficaremos bem. Preparei-me para isso, mesmo relutante, não queria acreditar nas premonições que tive durante toda a vida dela. Mas eu sabia que tinha me preparado por anos para este momento, mesmo que em retrospectiva eu tenha feito isso. Naqueles momentos, eu pensava que eram apenas pensamentos intrusivos. Eu não queria acreditar neles. Então, naquela noite, ela acabou falecendo e nós tivemos, felizmente, permissão do hospital para que todos os nossos filhos viessem e dessem seus últimos adeus. E esse foi o momento mais difícil e pior de toda a minha vida. Sim, sim, é algo com o qual você apenas aprende a viver, você nunca se recupera totalmente. Então me diga, e mesmo apenas compartilhando, ainda é difícil falar sobre isso, é difícil falar sobre isso. E você sabe o que me impressiona na sua história, Nicole, é que em algum nível as mães sabem. Nós apenas temos essa intuição e você teve essa premonição. E eu conversei com outras mães cujos filhos fizeram a transição cedo e sempre parece haver apenas um sopro de conhecimento, e é sempre interessante para mim que nossa alma, de certa forma, e eu vejo isso de uma maneira amorosa, nos prepara para o que está por vir. Então, quando acontece, parece que não faz nada para diminuir a dor, mas certamente ter aquele pouco de conhecimento de que esse potencial existe de alguma forma nos prepara. Então, o que aconteceu a seguir para você? Isso é um Ótima pergunta, muita coisa. Fui instantaneamente bombardeada com tanto amor e atenção, e pessoas de toda a comunidade vieram e toda a nossa família voou para cá para o funeral. E na verdade foi uma experiência linda, porque conseguimos receber tanto amor e sentimos tanta gratidão ao mesmo tempo em que sentíamos dor e luto.
E eu apenas percebi o quão bela era essa conglomeração de todas as emoções de uma vez. E foi uma experiência realmente incrível ver como algo tão trágico uniu as pessoas e mobilizou nossa comunidade. Muitas pessoas que eu não conhecia simplesmente vieram e arrecadaram dinheiro para o funeral. Foi uma coisa linda, tivemos tanta ajuda e algumas semanas depois, quando todos se foram e as flores começaram a morrer, a verdadeira dor começou a se instalar. E eu tinha uma amiga, acho que ela me indicou ou algo assim, para uma médium psíquica, e eu fui a médium psíquica numa chamada de Zoom, e nessa chamada ela basicamente canalizou para mim e disse que eu tinha planejado isso com a Amberly antes de nós duas virmos para cá como um contrato de alma, que usaríamos isso para escrever um livro que ajudaria a expandir a consciência coletiva e juntas abriríamos os olhos de muitas pessoas e as ajudaríamos com muitas coisas. Incluindo a desconstrução da religião, a criação de filhos na Terra, como é a vida após a Terra e todas essas coisas. E bem, ela não me contou tudo isso, deixe-me dizer. Ela apenas me disse que íamos escrever um livro juntas. E eu fiquei tipo, espera, o quê? Eu não tinha ideia. Sempre pensei que escreveria um livro sobre a Amberly, mas nunca pensei que seria realmente porque ela morreu e eu a canalizei. Mas logo depois aprendi como canalizá-la. E foi um processo realmente fácil, bonito e sem esforço, na verdade. Fiquei chocada com a facilidade com que isso me ocorreu. Eu já meditava todas as manhãs e fazia um processo onde apenas me conectava com o meu eu superior, então eu estava acostumada com isso. Era algo com o qual eu já estava em sintonia. E todas as manhãs eu me levantava no meu laptop e logo após meditar eu apenas começava a falar com ela com meus dedos. Eu fazia perguntas? Logo depois, meus dedos se moviam e ela simplesmente se canalizava através do meu corpo, escrevendo todas as respostas. Era tão lindo! Eu não queria que acabasse todas as manhãs, esperava ansiosamente por isso, era o máximo. Aberto diálogo maravilhoso que já tive na minha vida. Parecia que eu tinha meu próprio pequeno anjo divino, mais do que a oração, porque muitas de nossas orações não são respondidas ou sentimos que ninguém está ouvindo. Com isso, era como uma conexão instantânea, né? Oração respondida instantaneamente, nem mesmo oração. Era como se eu estivesse lá, recebendo uma inspiração tão maravilhosa e bela, e ajuda divina da minha pequena menina e também do meu pai, e outros guias que me deram todas as respostas que eu buscava. E foi tão esclarecedor, bonito e transformador de vida. E aterrorizante. Fiquei aterrorizada por muito tempo de compartilhar isso. Foi uma experiência linda, que ainda trago na memória com muito carinho, mesmo tendo se passado apenas 3 anos. Nós acabamos de publicar nosso livro juntos em dezembro do ano passado. Na verdade, não, são 2 anos agora, 23, 22. Sim. Enfim, tem sido um processo lindo e muita coisa aconteceu desde então. Mas eu quero te dar a chance de falar, ou o que for. Faça perguntas. Bem, estou curiosa sobre. Você disse que foi bastante fácil quando começou a escrever. Como você sabia fazer isso? E onde você foi para se conectar com esse processo? No início, eu apenas falava com ela em voz alta, sentindo que receberia coisas. Mas então pensei que se devo escrever um livro, não consigo lembrar de tudo e depois escrever de volta. Então eu sabia que tinha que começar a fazer isso no computador. Eu já tinha ouvido falar e feito um processo chamado escrita automática, que é quando você entra em um estado meditativo e apenas recebe de seus guias, escrevendo o que quer que saia de você. Qualquer um pode fazer isso. Eu não acho que você precisa seguir uma certa religião ou sistema de crenças ou mesmo uma certa vibração para poder receber do seu eu superior ou da sua alma ou dos seus guias, ou como quer que você queira chamar, de Deus respostas para suas próprias perguntas. Todos nós podemos ser nosso próprio guru pessoal. Eu já acreditava e tinha experiências com isso. Então não era algo totalmente novo para mim. A canalização era... Eu nunca tentei me conectar com um determinado espírito ou alma lá em cima, mas instantaneamente eu sabia e sentia isso. Como se eu sentisse ela comigo o tempo todo. E foi tão reconfortante e um processo tão bonito. Então eu sabia apenas perguntando e escrevendo. Simplesmente começou a acontecer muito facilmente. Como em 4 ou 5 meses, tínhamos mais de 200 mil palavras escritas juntas. Uau! Foi muito bom. Então, deixe-me perguntar. Ok, então você estava escrevendo automaticamente antes de trabalhar com Amberly? Dava para sentir uma mudança de energia quando ela entrava? Bem, eu não fiz muita escrita automática antes dela. Então,
Parecia mais que eu estava recebendo do meu eu superior ou que estava fazendo um diário em uma dimensão diferente antes disso. Com Amberly, senti como se alguém tivesse tomado conta das minhas mãos. Eu não sentia como... E eu não conseguia lembrar muitas das coisas que eu estava escrevendo de qualquer maneira. Como mesmo com escrita automática, eu precisaria reler às vezes, mas com Amberly, senti como se estivesse fora do meu corpo. Não era eu, se faz sentido. Sim, faz sentido. Como você se sentiu confortável com o que fez antes de mais nada? E em segundo, o que ocorreu ao compartilhar isso com familiares e amigos? Boa pergunta. Eu tive dificuldades durante todo o livro. Eu continuei questionando. Eu estava tipo, você tinha apenas 18 meses de idade e você não falava frases completas, quase nenhuma palavra quando você passou. Então, como eu sei que é realmente você, eu duvidei disso muitas vezes e muitas pessoas, quando comecei a compartilhar, na verdade, comecei a compartilhar muitas de suas mensagens no Facebook imediatamente porque ela me disse para fazer isso e eu me senti compelida a fazer isso. E eu apenas pensei que todos os outros precisam ouvir isso. Isso é incrível. Então comecei essa hashtag lições para Memberly. Sempre que eu fazia isso, muitos comentavam dizendo que era já a coisa mais linda que já tinham ouvido. Ou seja, estou ansioso para ouvir novamente de Memberly. E muitos no Facebook estavam bem empolgados com isso. Minha família não, eles não estavam. Eu não acho que eles já comentaram ou disseram algo. Eu acho que eles apenas tentaram evitar o assunto. Tipo, você faz o que precisa para se curar. Mas eu acho que muitas pessoas pensaram que eu estava inventando ou que eu estava apenas tentando me fazer sentir melhor. É isso que muitas pessoas, você sabe, dizem quem não acreditam nisso. E tudo bem. Eu não julgo eles ou sinto que isso importa pra mim porque foi minha própria experiência pessoal e é no que eu acredito. E foi isso que me trouxe paz. E muitas pessoas que leram o livro entraram em contato e disseram que tem sido um processo de cura para elas também. Então, minha ideia é que mesmo que não seja a Amberly, ou mesmo que não tenha sido Deus ou fonte, ou seja lá como eles queiram chamar, se isso traz paz para alguém e ajuda a curar um dos piores pesadelos que eles têm, por que as pessoas têm que julgar e dizer que é errado ou ruim, sabe? Para mim é como se não fosse errado ou ruim se te faz sentir melhor de uma maneira tão pacífica. Quando você não prejudica os outros, não me sinto melhor por estar sofrendo. Muitos machucam os outros quando estão feridos. Isso foi, eu estou em tanta dor, mas estou ajudando as pessoas compartilhando isso e sendo vulnerável e compartilhando minha história. Então eu não entendo por que as pessoas ficam bravas com isso, mas isso é com elas e não comigo. Então foi uma jornada e tanto. Por muito tempo fiquei aterrorizada de compartilhar isso, porque muito disso não é contra a igreja ou qualquer coisa, não é contra nada. Na verdade, são os ensinamentos mais amorosos que abraçam incondicionalmente todos e amam todos que eu já li e senti. E parecia tão bonito a unidade de todos serem um e amados e aceitos e abraçados onde estão e sem julgamento. Mas era tão diferente de como eu fui criada, onde há apenas um caminho certo e todos os outros estão errados. Eles podem ter fragmentos da verdade, mas não a possuem em sua totalidade como nós. E agora é como, bem, na verdade, eu acho que você está perdendo parte da plenitude quando você julga os outros por não serem completos ou perfeitos. Então foi uma experiência linda, nem aterrorizante e maravilhosa. Sim, imagino que tenha sido muito transformador para você. Durante o processo, a conexão que você deve ter sentido com a Amberly deve ter sido deliciosa, permitindo sentir a energia dela e se reconectar dessa forma. Eu acho e eu desejo que eu ainda me sentisse, assim, eu ainda tenho a conexão, mas eu soube imediatamente, quando chegamos ao fim do livro, que o trabalho dela, ou o que quer que tivéssemos contratado, estava terminado. Eu senti ela partir. Eu ainda posso senti-la de vez em quando e ainda podemos nos conectar sempre que eu quiser. Mas eu sabia que o dever ou a responsabilidade de colocar este livro lá fora estava terminado. E isso foi difícil, eu não queria. Então eu continuei, sabe, tentando encontrar mais perguntas, mas depois de um tempo você simplesmente se esgota, você não sabe mais o que perguntar. Então aquele foi um momento difícil pra mim, mas também eu me senti tão grata por ter tido aquele tempo, porque eu sei que muitas mães ou pessoas que perdem entes queridos não têm isso, e eu fui muito, muito abençoada e sou muito grata por isso. É um bom alívio da vida na Terra quando você pode se conectar com aqueles em espírito, porque o amor é tão profundo.
O que te surpreendeu? O que você aprendeu? Como a sua percepção mudou com base nas informações que a Amberley compartilhou com você? Tantas coisas. Conversamos sobre centenas de tópicos. Um guia temático completo está disponível no final do livro. Mas para mim o que mais me ajudou foi eu experimentei muita dor, tanto emocional quanto física. Eu reclamava constantemente para ela sobre as dores crônicas no meu pescoço, mandíbula, garganta e outros desafios físicos que eu enfrentava o tempo todo e aos quais eu resistia porque não gostava deles. Ninguém gosta de dor. Queremos nos anestesiar dela, ou escapar, ou fazer o que pudermos para não senti-la. Mas ela me disse para abraçar a dor, seja ela emocional ou física, e tratá-la como um órfão, porque ela sabia que eu tinha um coração para os órfãos. Eu servi em orfanatos no Equador quando tinha 19 anos, e foi uma das experiências mais bonitas da minha vida. Eu sempre quis adotar, mas então tive filhos suficientes que meio que foram colocados em segundo plano, mas ela me diz que minha criança interior é como um órfão. Se você não abraçá-la e aprender a confortá-la e amá-la e se tornar consciente do que eu preciso por dentro. E quando resistimos às nossas emoções ou resistimos à nossa dor, o que resistimos persiste. E então ela me disse para tratar toda dor, seja física, emocional, mental ou qualquer outra, como um órfão. Se eu visse um órfão na rua, eu correria até ele, abraçaria, daria comida, amor, abrigo, faria o que pudesse para ajudá-lo a se sentir confortável, aceito e amado onde está. E foi isso que ela disse para a dor, para abraçar a dor, aceitá-la, amá-la, acolhê-la sem querer que ela vá embora. O que eu acho que é a lição mais difícil para a maioria de nós é como mais eu quero fazer isso para que ela vá embora, certo? E ela disse que não é esse o ponto. É aprender a viver com isso de tal maneira que não te incomode se estiver lá. É parte de quem você é e abraçá-la. E essa foi uma lição tão difícil. Ainda estou aprendendo. Você pode saber algo, mas ainda não ter incorporado completamente. Estou melhorando muito. Tem sido muito difícil com altos e baixos emocionais, mas estou aprendendo a permitir que todos os sentimentos venham. E aí estou melhorando tanto. Ela me ajudou muito e ela ajudou muitas pessoas através da dor crônica, dor do divórcio, dor da perda de um filho, ou perda de um pai, ou perda de qualquer tipo de animal. Todas essas coisas têm maneiras de nos machucar fisicamente também. Se não permitirmos que eles existam, eles podem parar nossos chakras, como eu falei anteriormente sobre minha garganta fechando. Esse é o meu chakra da garganta, que representa a capacidade de falar a verdade. E cada chakra representa uma energia centrada em nosso corpo que, se não permitirmos que nossa dor seja expressa, sentida, amada e aceita onde está e o que é, então causa doenças ou problemas em nosso ser físico. Então acho que para mim esse é o que eu sempre falo, porque foi o que mais mudou minha vida, mas há muitos mais tópicos lá que são simplesmente transformadores. Eu amei tanto isso. Sim. De todas as coisas que a Amberley compartilhou com você, o que foi mais surpreendente para você ou o que criou uma mudança de paradigma para você? Isso é Boa pergunta. O que me vem à mente agora é que muitos de nós pensamos que somos os únicos que sentem de uma certa maneira ou que nosso sistema de crenças é o único correto. Sentimos que há um pensamento dualista de preto e branco em nossa cultura, especialmente onde é do meu jeito ou nada. Você está errado se não acredita da mesma maneira que eu, ou se não é da mesma cor, não é da mesma religião, seja lá o que for. Nós nos dividimos tanto nos Estados Unidos. Estamos tão divididos. Eu sei, e no mundo estamos tão divididos, certo? E ela me ensina que todos são aceitos, amados e necessários para a totalidade de tudo que existe. E o título do nosso livro é Lembre-se de tudo que existe, porque tudo que existe é abrangente, e é isso que consideramos ser Deus. Eu não acredito mais em uma figura paterna branca e narcisista no céu que é cisgênero, e tem apenas um caminho para voltar a ele. Eu acredito que todos nós somos um e que todos somos instantaneamente recebidos de volta aquela luz e amor quando passamos. E uma das coisas que minha editora gostou quando estávamos decidindo o título do livro, ela falou que talvez pudéssemos dizer retorno a tudo que existe, porque foi isso que Amberley fez, e ela disse que quando você lê o livro inteiro de capa a capa,
É meio que o que acontece com você, sabe? Ela está falando sobre mim. Você começa aqui, vai até aqui, e é como se você também estivesse retornando a essa lembrança. Como se você apenas retornasse a tudo que existe. E então eu trabalhei com esse título por muito tempo. E então, em novembro, cerca de 1 ano e meio após a morte de Amberly, eu fui para um retiro de escuridão porque minha alma me chamou para lá. E nesse retiro eu fiquei sozinha em um quarto por 10 dias na escuridão, onde eu pude então pedir por provas. Eu realmente queria provas. Eu realmente preciso publicar este livro porque naquele ponto eu ainda estava aterrorizada. Como devo chamá-lo se eu fizer e como posso me sentir segura dentro do meu corpo, compartilhando essas verdades com outras pessoas, e eu obtive respostas para tudo isso, mas o momento mais bonito em toda a minha experiência com isso foi nomear o livro, porque era essa mensagem profunda que eu acho que as pessoas gostam de ouvir, porque as ajuda também. Ela disse sim, retornar a tudo que é. É um ótimo título, mas não é realmente como funciona, porque você é agora, e isso vale para todos. Eu não estou apenas falando comigo, certo? Você é agora, você sempre foi e sempre será uma parte intrincada e necessária da totalidade de tudo o que é. E em outra parte do livro, ela disse: tudo que é não seria tudo que é sem tudo que é. E ela disse: Amber, que é como a nomeamos, quando está longe de um fogo, quando se separa do fogo, parece que morreu, mas pode facilmente voltar à vida com um pouco de atenção, ar e força. Então ela disse: nomeie o livro, lembre-se de tudo que é e destaque a brasa. Porque todos nós somos como uma brasa quando viemos para a Terra, nos sentimos separados, sentimos que não fazemos parte do todo, e isso é assustador. E é uma ilusão. Quando nos lembramos de quem somos, voltamos à vida plena. Como um fogo rugindo, nos sentimos aquecidos, abraçados e confortados. E nos sentimos inteiros porque nos lembramos da nossa inteireza que sempre esteve lá e sempre estará. É apenas uma lembrança de um momento tão bonito para mim. Oh, meu Deus, acabei de ter arrepios. Quer dizer, o que mais há para dizer? Isso é um sentimento tão bonito. Isso descreve tudo. Isso é apenas, sabe, eu meio que vejo a Terra como essa peça ou esse jogo em que estamos para mergulhar na dualidade e na terceira dimensão e ver se conseguimos encontrar nosso caminho de volta. Isso foi apenas uma bela maneira de juntar tudo. Eu tenho uma pergunta para você, porque acho que o que estamos vendo no planeta agora é que estamos recebendo tanta ajuda do mundo espiritual através de médiums e canalizadores, e há muitas informações ótimas e diferentes professores ao redor do mundo, realmente trazendo o conceito de unidade, né? Estou realmente fascinada com você e Amberly fazendo esse acordo antes de encarnar. E então tudo o que aconteceu para se desdobrar para trazer isso à fruição. Isso é uma pergunta? Desculpe, eu perdi a parte da pergunta. Bem, eu estou fascinada com o modo como se desenrolou e como o acordo entre vocês dois antes de encarnar era tão importante. E então, como isso se desenrolou na sua vida? Você já olhou para trás e ficou impressionada com como tudo se encaixou tão perfeitamente? Sim, quero dizer, para mim, eu não me lembro conscientemente de ter feito esse acordo ou de ter um contrato de alma. Isso é apenas algo que o médium psíquico me disse e imediatamente soou verdadeiro para o meu espírito, como eu senti por dentro. Isso faz tanto sentido. É por isso que eu tenho recebido todas essas premonições. É por isso que eu estive me preparando para este momento no tempo. E por que que eu fui capaz de lidar com o luto, acho que muito melhor do que a maioria das pessoas, porque eu tinha estado me preparando para este momento, talvez não conscientemente, mas como minha alma tinha me dado tantos empurrões durante toda a sua vida. Era como: ei, pare agora e tire uma foto ou leia um livro para ela. Você sentirá falta desses momentos. E houve tantos momentos durante a vida dela que me prepararam para isso. Então, quando ela se foi e eu consegui me conectar com ela imediatamente, não foi tão chocante quanto você pensaria que seria para mim. Foi apenas a progressão natural do que estou destinada a fazer. É para isso que estou aqui. Então, acho que é por isso que veio tão facilmente, sem eu questionar. Eu apenas fiz porque eu senti. Eu senti que precisava. E eu senti que queria. E era apenas como esse anseio, sabe? Quando você encontra seu propósito, quando você encontra algo que te ilumina e que te traz tanta alegria e paz, você faz isso.
Você faz isso sem questionar. Foi uma conexão instantânea. E foi como apenas me trouxe tanta alegria e propósito. Fiquei chocada ao compartilhar isso com outras pessoas e ver que também as ajudou. Achei isso tão lindo. Tem sido uma jornada tão linda. E eu até digo agora que sou grata por tudo que aconteceu. E as pessoas são tipo, você é grata que sua filha morreu? Não, eu gostaria de poder reescrever isso, mas uma das minhas citações favoritas é de Peter Crone. Ele diz, o que aconteceu, aconteceu e não poderia ter acontecido de outra maneira porque não aconteceu. E cabe a nós fazer a escolha de fazer algo a partir disso ou não. Eu poderia ter vivido em tristeza e luto pelo resto da minha existência, e ninguém teria me julgado por isso. Amberley não ficaria brava se eu não cumprisse o contrato da alma. Não haveria consequências eternas como ir para o inferno ou algo similar. Eu teria ficado bem. Ela me disse isso no livro porque eu estava pensando, e se isso não valer a pena? E se compartilhar isso? E isso é tão assustador para mim. Eu não quero fazer isso. Ela disse que tudo bem, não preciso. E essa é a beleza disso. Eles nunca escrevem tanto em pedra que você tem que fazer isso ou então não há consequências. Nós temos a opção de escolher. Se isso nos ilumina, se isso nos traz alegria, se isso é algo que queremos perseguir, e mesmo que nos assuste até a morte, como eu fiz disso o meu lema na vida para nunca, nunca, qual é a palavra? Agora esqueço meu lema. Se for engraçado, transformar arrependimento no meu maior medo. Então, eu não queria chegar a algum dia, certo? Eu queria viver agora para que eu não me arrependa de nada quando eu partir. Se você leu algum livro sobre a morte ou sobre pessoas, eu não consigo me lembrar quem escreveu o livro, mas sobre pessoas que estão em seu leito de morte e o que todas elas dizem, uma das grandes coisas é o arrependimento delas. Elas não realizaram seus verdadeiros desejos na vida. Eu não queria fazer isso. Queria viver intensamente cada dia como se fosse o último. E isso é algo que eu acho que só passando pela morte ou luto realmente te ilumina, como te desperta para realmente abraçar a vida que você tem, o tempo que lhe resta, seja mais 50 anos ou mais 5 minutos. Eu não sei, e nenhum de nós realmente sabe. Mesmo com premonições, ainda duvidamos, questionamos e ficamos incertos. Há muito poucos de nós que têm certeza de quando vamos partir, mas eu quero viver todos os dias com o máximo de alegria e beleza e gratidão que eu posso, que eu tenho na Terra. Porque eu sei pelo que Amberley me disse e muitas outras coisas que eu li e ouvi que passa num piscar de olhos como uma alma. É literalmente como minutos, como se eles não tivessem tempo lá, certo? Mas não se sente como um humano. Nós sentimos que demora uma eternidade e temos tanta coisa, não temos muita paciência. Mas como vendido, isso é tão pequeno e minúsculo para nossa existência eterna, que eles riem disso, que nós ficamos tão envolvidos com o tempo aqui. Eu sei que eles acham que é assim, você sabe, o que eles acham útil e divertido é tão diferente do que nós achamos útil e divertido quando você está aqui na Terra. 100%. Ela até me diz no livro, sabe, dor na Terra pode ser mais prazerosa do que prazer. E eu fiquei tipo, o quê? Não consigo? Resisti a isso, mas ele insistiu que, como almas, estamos sempre conectados a tudo que existe, sem sentir falta de nada. Não sentimos dor, não sentimos que precisamos de algo. Então, vamos para a Terra para sentir essas coisas, para que nós sintamos contraste para expandirmos e experimentarmos coisas que não temos. Como almas quando já estamos inteiros e completos. Já somos humanos, apenas esquecemos. Viemos aqui para esquecer como um jogo proposital conosco mesmos. Então, não é tão sério quanto muitos de nós fazemos parecer. Sei, e é da natureza humana levar tudo tão a sério quase sempre. E se você conseguir chegar ao lugar que Amberley fala sobre apenas seguir o fluxo e aproveitar, é um tesouro estar aqui mesmo que às vezes não pareça dessa maneira. Sim, com certeza. E uma das frases que ela me deu é focar na diversão. Você não precisa concluir nada. Muitos de nós sentimos que temos que fazer coisas, mas é sempre uma escolha. É sempre uma escolha. Se você acordar hoje, sabe? Você vai acordar se for suposto. Você realmente não escolhe essa parte, talvez em um nível consciente, mas conscientemente podemos escolher se vamos trabalhar hoje, se vamos tomar um banho, o que vamos colocar na boca, com quem vamos conversar e como vamos falar com eles. Há tantas coisas todos os dias das quais não temos consciência de que estamos escolhendo ou não, e que fazem ou quebram nossa experiência humana.
Mas não há julgamento delas, não podemos fazer errado. E sempre vai nos ensinar algo, seja uma boa vida ou uma vida ruim. Eu coloco isso entre aspas porque, sabe, isso é um julgamento humano que diríamos... Sim, é um julgamento humano e há algumas vidas ruins que são tão educativas que imagino que a alma aprenda muito durante esse tempo. Você é uma pessoa tão linda também, certo? Todas as pessoas ao redor delas, há muitas, então agora você é uma linda embaixadora para a Amberly e para a mensagem, o que você está fazendo agora. Então, o que vem a seguir para você? Estou em um lugar muito interessante agora, onde eu tenho feito, ainda faço coaching, não tenho feito muito, fiz arte por muito tempo. E agora estou apenas dando um passo atrás e meio que me desassociando de toda a venda e negócio e tentando fazer algo disso. E estou apenas me concentrando em ser e apenas aproveitar cada dia e cada momento e o que vem. Adoro ajudar as pessoas. Se entrarem em contato, podem encontrar minha arte e meus livros em nosso site. Eles podem encontrar muitas coisas gratuitas que eu criei, mas, honestamente, desde o início do ano, enfrentei vários problemas de saúde e pensei, sabe de uma coisa? Estou apenas recuando e me concentrando em me sentir bem fisicamente e realmente apenas amando onde estou e não me julgando. Por tanto tempo, nos últimos anos, me concentrei tanto no meu negócio e em tentar ganhar dinheiro e tentar avançar, que chegou a um ponto em que estava me prejudicando. Era como se eu não fosse boa o suficiente, uma fracassada, meu sistema nervoso estava esgotado. E desde janeiro eu dei um passo atrás. E eu disse, chega, chega. Não preciso provar nada a ninguém, muito menos a mim mesma. Já sei que sou boa o suficiente. Cheguei a um lugar de tanto amor próprio e cura que sei que estou inteira, estou completa. Eu não preciso do dinheiro de ninguém. Ou não preciso que eles me digam que sou boa o suficiente. Que eles me digam que sou uma boa autora. Isso não importa mais para mim. É lindo ouvir se estou ajudando outras pessoas, mas isso não. Eu não preciso mais disso. Isso não é mais uma necessidade do ego humano. Tô meio que me desassociando disso. Interpreto o papel de Nicole, mas não sou ela. Eu sou inteira e completa, e estou aqui para ser uma luz e mostrar às outras pessoas que elas também podem se sentir assim. Entende? Isso faz todo o sentido. Você tem sido tão encantadora. Muito obrigada. Como podemos saber mais sobre você? Eu apenas salvaria... Meu site é www.ambersglowstudio.com. E isso aconteceu depois que Amberly morreu também, onde eu comecei a ser artista, o que eu nunca tinha feito antes também. E, meu Deus, algumas das peças mais lindas. Não vou me gabar para o meu próprio quadro, mas posso dizer que criei uma mágica incrível. Eu chamo isso de criar pérolas na minha dor, porque pérolas surgem quando ostras têm um grão de areia preso nelas. É doloroso e elas não gostam, então resistem. Elas se movem repetidamente até que algo belo aconteça. E é isso que o meu site é. Acho que criei uma arte linda com cristais e arte oceânica com areia real. E muitas dessas coisas as pessoas levam para suas casas e sentem e lembram de tudo que é. Lembram da totalidade, lembram do amor apenas ao sentir minha arte ou ao ler meu livro. E isso tem sido uma grande bênção para mim, pois não ganho muito dinheiro com isso, embora muitos digam o contrário. Disseram que você matou sua filha para poder ficar famosa com eles, tipo, oh, uau, o que aconteceu com você para que as pessoas pudessem ir lá é simplesmente chocante para minha mente. E eu não os culpo. Eu apenas me pergunto o que aconteceu com você para julgar alguém tão instantaneamente e ir para a coisa mais escura e terrível pela qual você pode julgar alguém. Isso apenas me deixa triste. De qualquer forma, não estou totalmente fora do assunto, mas eu simplesmente fiz tanta cura e tanta beleza, veio dessa experiência, que eu adoro compartilhá-la com outras pessoas para que elas saibam que é possível, para que eles saibam que a cura também está ao alcance deles. E um belo acrônimo que recentemente aprendi para HEAL, porque aprendi que já estamos todos curados. Já estamos inteiros e completos, certo? É apenas o nosso aspecto humano que não se sente inteiro, nosso ego. Então, HEAL, um acrônimo para isso, é emoções humanas ou experiências aceitas com amor. Isso é um acrônimo para HEAL? Quando você aceita ou abraça suas emoções e suas experiências com amor, você as cura. Elas não se tornam algo que faz você lutar ou se sentir menos que ou horrível pelo resto da sua vida. Elas se tornam algo que te complementa
e amado. Que bela conclusão, Nicole. Muito obrigada por estar conosco hoje. Foi um prazer. Deixarei seu site e informações de contato listados abaixo para quem desejar entrar em contato. Muito obrigada. Espero que você tenha um resto de vida maravilhoso. Agradeço a oportunidade de estar aqui e compartilhar minha história. É maravilhoso, né? Obrigada a todos. Tchau. Tomara que tenha curtido o vídeo. A seguir, este é um bom, ou você pode realmente gostar deste também. Qualquer um deles pode ser perfeito para você. Antes de sair, inscreva-se.